a palavra de Deus, livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 13 em diante. No versículo 13, Abacuque ora da seguinte maneira: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que eles? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso eles se alegram e se regozijam. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Somente até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, uma das coisas mais interessantes ao se estudar a Bíblia é ver como ela é um livro atual, que fala exatamente as nossas questões, necessidades em um mundo, que é chamado de um mundo moderno. Por exemplo, a principal questão que atormentou o profeta aqui, como nós veremos, é exatamente a mesma questão que tem atormentado homens e mulheres de Deus nos dias de hoje, que estão preocupados com o estado da igreja e com o estado do mundo. Isso se dá porque os procedimentos de Deus para conosco e para com o mundo são, para nós, incompreensíveis muitas das vezes. Isso deve nos mostrar, meus irmãos, que todas as vezes que nós nos sentimos frustrados, ressentidos e até amargurados com o procedimento de Deus, com o tratamento de Deus para conosco, para com aqueles a quem nós amamos, na verdade, é porque nós não entendemos aonde Ele quer chegar. Nós só entendemos aonde nós queremos chegar, Ele não está nos levando. No entanto, aonde nós queremos chegar é baseado na nossa visão limitada das coisas, nossa sabedoria limitada das coisas, e corrompida pelo pecado. Quando o nosso Deus ele nos diz que os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos e os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. E antes, porém, de prosseguirmos em nosso estudo, eu preciso lembrá-los que o profeta iniciou o seu livro do versículo 1 ao versículo 4 de que maneira? Ele estava aflito. Ele estava angustiado por causa da aparente falta de intervenção de Deus diante da iniquidade do povo de Israel e de Jerusalém. O que fez ele clamar: até quando? Até quando me mostrarás a iniquidade do teu povo, a injustiça e a perversidade no meio do teu povo? E eu clamarei e tu não farás nada. Então ele clama a Deus para que Deus intervenha e desperte e discipline, mas dê um fim à injustiça que estava dominando no meio do próprio povo de Deus. E a partir do versículo 5 ao versículo 11, Abacuque recebe a resposta a esta primeira queixa sua. E a resposta é: eis que eu levanto os caldeus. E como nós sabemos, os caldeus é a raça de pessoas que formavam uma nação chamada Babilônia. Então, ele mostra: eis que eu levanto os caldeus. Uma nação amarga, uma nação violenta e cruel, para eles virem, disciplinarem, guerrearem, vencerem, levar escravos para a Babilônia, como alguns anos depois de Abacuque isso de fato aconteceu. Mas então nós vemos no versículo 11, em seguida, que o profeta entendeu bem o que Deus estava fazendo, como ele diz no versículo 12: ó Senhor, para executar juízo puseste esse povo, tu o fundaste para servir de disciplina. No entanto, Abacuque agora tem uma outra queixa, como nós veremos. Mas em primeiro lugar, nós vemos que Abacuque sabe que Deus, o seu Deus, é um Deus soberano, que governa sobre todas as coisas. Ele sabe que se os babilônios virão, guerrearão, vencerão, é porque Deus assim o determinou para a disciplina e castigo do seu povo. Abacuque conhece, meus irmãos, aquela doutrina chamada de doutrina da providência divina.
E o que basicamente ensina a doutrina da providência divina? É aquilo que está escrito, por exemplo, no Salmo 115, verso 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz conforme lhe agrada. É a doutrina que o Espírito Santo diz pela boca do profeta Amós, capítulo 3, verso 6, dizendo: tocar-se-á a trombeta na cidade. Isso é, quando a trombeta toca na cidade, é o aviso de que o inimigo está vindo. Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá. Ele continua: sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Esses homens, meus irmãos, iluminados pelo Espírito Santo, com o entendimento que não é particularmente deles, mas que vem do próprio Deus revelando a eles, sabem que tudo o que acontece, acontece porque Deus assim o quis. Porque é Ele que governa sobre todas as coisas, e não somente algumas das coisas. É o ensino, por exemplo, que o nosso Senhor Jesus Cristo diz lá em Mateus 10, 29 ao 30, quando ele fala: não se vende 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cairá em terra, sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até o cabelo das vossas cabeças estão todos contados. Jesus está deixando claro aos seus discípulos a plena providência, controle e soberania de Deus sobre o quê? Até sobre o passarinho lá quando ele morre. Ele só morre porque Deus assim o quis. E quando o Senhor o quis, e do modo como o Senhor o quis. E ele fala de uma coisa pequenininha, como os fios de cabelo na nossa cabeça, que muitos já estão caindo, não é verdade? Quando eu estou lendo assim a Bíblia, eu passo a mão na cabeça, eu tiro daqui a pouco um fiozinho. É o fiozinho, e está aumentando cada vez mais. E eu lembro, cada fiozinho desse me mostra que eu estou morrendo. Né? Eu sei, isso parece um pouco melancólico, não é verdade? Mas essa é a verdade, meus irmãos. Nós nascemos, desenvolvemos e depois começamos a caminhar para o fim. E isso nos ensina a ser sábios, a aproveitar o tempo. E aproveitar e ser feliz, desfrutando de Deus, desfrutando da família, desfrutando das bênçãos de Deus, desfrutando da igreja e vigiando. Porque o fim está próximo. Mas ao mesmo tempo, a glória está próxima. A glória da ressurreição, a glória do novo céu e nova terra. Então não é melancólico como alguns podem pensar. Continuemos então. Um dos textos bíblicos mais claros e mais assustadores sobre a doutrina da providência divina é Salmos 139, verso 16, que diz: os teus olhos, o salmista está falando dele mesmo, os seus olhos me viram a substância ainda informe ou sem forma, lá no ventre da minha mãe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Essa é a doutrina da providência divina, de que nada acontece sem a soberana controle e determinação do nosso Deus. Eu sei, isso é assustador. Eu sei, isso é contraditório, porque todos nós gostaríamos que a vida fosse o quê? Um livro em branco para nós escrevermos aquilo que nós queremos, não é verdade? Mas, quando nós começamos a levar a sério a palavra de Deus, nós vemos que as coisas não é tão simples como nós imaginamos. Ao mesmo tempo, nós não somos marionetes na mão de Deus. Mais uma vez, a coisa não é tão simples. Não é um livro branco, nem somos marionetes. Não é fatalismo. A coisa é um pouco mais complexa do que nós conseguimos compreender. E aí está o ponto. Nós não conseguimos compreender a glória e a profundeza de tudo isso. E aí está, meus irmãos, a doutrina da providência. O ensino de que o Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu poder, sua sabedoria sem fim, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as coisas e todas as suas criaturas, desde as maiores até as mínimas, para que cumpra com a finalidade para a qual foram criados. Isso é feito de acordo com a infalível presciência de Deus e a determinação livre e imutável da sua própria vontade. Para quê? Para o louvor
da glória da sua graça, para o louvor da glória do seu poder, para o louvor da glória da sua justiça, bondade, amor, misericórdia. Deus quer revelar os seus atributos e por meio disso Ele os revela. E nós nos deleitamos ao desfrutarmos dele. Essa, meus irmãos, é a doutrina da providência divina. Esse é o Deus de Abacuque, um Deus absolutamente soberano sobre todas as coisas, de uma forma que nós não conseguimos compreender plenamente. Essa é a primeira coisa que Abacuque sabe. E a segunda, qual é? A segunda coisa que esse homem sabe é que Deus, seu Deus, o soberano, ele também é um Deus completamente, absolutamente santo. Um Deus que, como as Escrituras dizem, é luz, e não há nele trevas nenhuma. Um Deus, como as Escrituras dizem, não tenta ninguém para o mal. Nem ele mesmo pode ser tentado para o mal. Deus a ninguém tenta, porque o mal não tem qualquer parte nele, como disse Cristo. Aí vem Satanás, e ele não tem qualquer parte em mim. Não há qualquer relação de aprovação e de operação de Deus com aquilo que é mal. Deus é absolutamente santo, e Abacuque diz: tu és tão puros de olhos que não pode sequer ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Logicamente que ele não está negando aqui a doutrina da onisciência de Deus, ele está negando aqui que Deus possa olhar para o mal e simplesmente ficar passivo como quem está aprovando o mal. E é isso que ele queixa, aí está a fonte do problema do profeta. E ele continua dizendo: tu és tão puros de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras? Este é o ponto. Por que, pois, toleras os que procedem perversamente e te calas? Te silencias quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Deus respondeu a Abacuque que levantaria os caldeus. Mas agora Abacuque tem uma outra queixa. A primeira queixa é: Deus não faz nada com relação ao seu povo. Mas quando Deus diz o que ele vai fazer, é como se o remédio que Deus disse que iria aplicar ao povo de Israel parecesse pior do que a doença. Por dois motivos. Em primeiro lugar, Israel era injusto, mas os babilônios eram terrivelmente mais injustos do que eles. Israel era injusto, mas era o povo da aliança, era o povo de Deus. E havia muitos que no meio de Israel temiam e amavam a Deus. O que não aconteceria no meio dos babilônios. Em primeiro lugar, ele acha que Deus está fazendo algo que é injusto. Por quê? Porque os babilônios são muito mais injustos. Como que Deus pode usar um povo injusto para castigar o seu povo? E em segundo lugar, Abacuque fica pasmado diante do plano de Deus para disciplinar o seu povo. Porque o próprio fato da Babilônia vir, guerrear, invadir, matar, roubar e levar os escravos, em si mesmo era uma tremenda injustiça. Então Abacuque está aqui dizendo: tu és tão puro de olhos, como que podemos conciliar isso, Deus? Como que tu, sendo um Deus santo, irá usar instrumentos tão impuros? Em outras palavras, meus irmãos, Abacuque ele é como, na sua cabeça pelo menos, né? No modo como ele está entendendo as coisas, ele é como uma criança que ouve os seus pais dizendo: não faça isso. No entanto, passa certos dias e ele vê o seu pai fazendo aquilo, os seus pais fazendo aquilo que ele sempre diz para eles não fazerem. Deus diz para o povo de Israel serem santos e não ter qualquer parte com o mal e com aquilo que é injusto. No entanto, aqui está Deus usando como seu instrumento a injustiça dos homens e o mal, parecendo que Deus não faz distinção entre o santo e o profano, aquilo que ele ensinou que o povo deveria fazer. Na cabeça de Abacuque ele não está entendendo, ele acha que o procedimento de Deus não está coerente com aquilo que ele sabe que Deus é, um Deus santo e um Deus soberano. Abacuque não está em dúvida da plena santidade de Deus. Abacuque também não está em dúvida da plena soberania de Deus. No entanto, ele está em dúvida de como conciliar as duas coisas
diante do que Deus está para fazer. Este, meus irmãos, é o escândalo de Abacuque. Abacuque ficou escandalizado com o procedimento de Deus e de como conciliar a santidade de Deus com a soberania dele. Abacuque ficou escandalizado, isto é, assustado, isto é, achando que havia alguma coisa errada no modo que Deus estava fazendo. Isso é estar escandalizado. Achar que há alguma coisa errada, que alguém está fazendo algo errado. Abacuque parecia, aos olhos deles parecia que Deus estava fazendo algo errado. E a questão é, como que o mal pode se encaixar nos planos de um Deus que é totalmente santo, puro e justo? Essa é a questão. Pode um Deus operar a sua mais perfeita justiça por meio da injustiça e da maldade dos homens? Essa é a questão. Pode Deus fazer o bem por meio do mal dos homens? Essa é a questão de Abacuque, meus irmãos. Pode o mal servir de algum modo para a glória de Deus e para a felicidade eterna dos seus filhos e do seu povo? Essa é a grande questão, meus irmãos, colocada diante de nós aqui, nesta manhã. E essa é a grande questão, o coração, o centro do livro de Abacuque. Mas essa também, meus irmãos, se você parar para pensar, é a grande questão dos nossos corações, não é verdade? Quantas vezes nós, para ser mais direto, quantas vezes você já não se assustou com aquilo que Deus fez na sua vida? Ou na vida de alguém que você amarra muito? Quantas vezes nós nos apavoramos diante do que Deus faz? Ou do que Deus permite fazer, mas que mesmo assim não muda, porque no final, se aconteceu porque Ele assim o quis, para algum propósito. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos assustamos com o que Deus tem feito com a igreja ao longo da história dos séculos, ou com o que Deus tem feito, ou com o que Deus não tem feito? O que está na mesma? Quantas vezes nos assustamos com o que Deus tem feito com o mundo, isto é, o que Deus não tem feito com o mundo? Deus não tem freado a maldade tem engolido a igreja e os justos e os inocentes cada vez mais, e parece que Deus não faz nada. Matthew Henry, comentarista do século XVII, escreveu que a tentação aqui de Abacuque é ao ateísmo. Ele está sendo tentado a questionar a existência de Deus, uma vez que parece que não está fazendo efeito aquilo que ele sabe de Deus. E se Deus é totalmente justo, e Ele governa tudo, e Ele é totalmente santo, e o mal está tomando conta do mundo, então a lógica qual vai ser? Ou que Deus não é santo, Deus é o diabo então. Ou que Deus não existe. A Matthew Henry diz, e os homens de Deus no passado foram tentados, diante dessa questão, essa grande questão, a serem tentados a questionar a própria existência de Deus. Essa é a questão, meus irmãos. E é interessantemente como nós vimos essa questão dos nossos corações, e mais uma vez, como a Bíblia é um livro atual. Como a Bíblia é realmente aquilo que ela é, um livro inspirado por Deus para a edificação do povo de Deus em todas as eras, em todos os séculos, até a vinda de Cristo. Esta é a questão, meus irmãos, não só do profeta Abacuque, no livro de Abacuque. Agora eu quero mostrar a vocês que essa é a grande questão das escrituras de todo o Antigo Testamento. Porque não só Abacuque lidou com essa questão, Jeremias também lidou com essa questão, essa mesmíssima questão. Olha o que Jeremias diz a Deus. No capítulo 12, versículo 1 do seu livro, ele diz: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. E ele coloca a sua dúvida, a sua queixa. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por quê? Porque todos os traidores, ele diz, vivem sem problemas. Eu quero que o Senhor me mostre aonde está a tua justiça nisso. Jeremias está dizendo isso. Com reverência, ele não está questionando a justiça de Deus. Ele sabe que Deus é justo, mas ele não consegue conciliar e ele pede: Deus, me ajuda a entender. Me ajuda a entender. Ele tem um coração piedoso, assim como Abacuque, ele tem um coração piedoso. Ele não vai apontando Deus na cara de Deus, dizendo: tu está errado. Não. Ele sabe que Deus está certo. Mas na mente dele, ele está sendo sincero. Eu estou achando que isso é um absurdo.
Essa é a questão. Me ajuda a compreender isso. Não é sobre isso mesmo que é o livro de Jó? Um livro sobre um homem justo, que sofreu como se fosse o pior pecador que vivia no tempo dele. No entanto, ele era o homem mais justo que vivia no tempo dele. E o que Jó diz no versículo 12, versículo 6, por exemplo? Ele diz o seguinte, se queixando a Deus: nas tendas dos roubadores e criminosos não há perturbação, e aqueles que desafiam a Deus se sentem seguros. No capítulo 21, 7, da mesma forma, ele diz: afinal, por que vivem os maus e os ímpios? Por que chegam à velhice e ainda se tornam mais poderosos? Essa é a queixa, meus irmãos, de não só Abacuque, mas de Jeremias, mas também de Jó. Agora, meus irmãos, é dramático você ler o Salmo de número 73, onde o salmista Asaf, ele narra ali uma experiência que ele teve e as reflexões que vieram à sua cabeça. E ele compartilha isso com o povo de Deus. E ele compartilha isso conosco. E se você ler ali, meus irmãos, é um relato assustador, vivendo esse mesmo drama. Salmo número 73, ele inicia a sua reflexão da seguinte maneira. Ele começa: certamente Deus é bom para Israel, para os de coração limpo. Quanto a mim, porém, os meus pés quase tropeçaram. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. O que está acontecendo, Asaf? O que quase te levou a se desviar e tropeçar? O que? Ele vai responder para nós: pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um coração saudável e forte. O corpo saudável e forte. Eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. E ele continua descrevendo como que os ímpios vivem bem em contraste com aqueles que temem a Deus. E ele conclui: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, olha a reflexão dele: inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. E ele conclui: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada essa tarefa para mim. Abacuque não está dizendo, Asaf não está dizendo que realmente é em vão servir a Deus, mas ele está compartilhando que tipo de pensamento está vindo na cabeça dele. Inutilmente, será que eu conservei o coração puro? Será que inutilmente eu lavei as mãos na inocência? Pois eu de contínuo sou afligido e cada manhã castigado, a minha vida é um sofrimento atrás de sofrimento. No entanto, eu temo a Deus. Eu busco fazer aquilo que é certo, somente aquilo que é certo. E aqueles que não temem a Deus, aqueles que amam o mal, eles vivem muito bem. E eles prosperam cada vez mais. E eles não partilham das torturas e sofrimentos dos mortais. Olha só, meus irmãos. Mas ele diz: eu só refleti sobre isso, achei demais pesada a tarefa para mim. Graças a Deus, meus irmãos, depois você lê em casa o Salmo 73, ele vai compartilhar o que Deus respondeu a ele e como que ele foi livrado desse poço de lodo, de dúvida que ele estava. E aí o autor ao Eclesiastes, capítulo 8, versículo 14, resume a questão para nós também. Ele diz o seguinte: há mais um absurdo sobre a face da terra. Olha só o que ele diz: justos que são castigados como se fossem ímpios, e perversos que são tratados como se fossem justos. Essa é a questão, meus irmãos. Não só de Abacuque, mas de quase todos os santos do Antigo Testamento. E esta é uma questão, meus irmãos, que as Escrituras, que o Espírito Santo, que o nosso Deus está colocando diante de nós. Aonde Deus quer chegar com isso? Por que Deus permitiu
não só que acontecessem essas coisas com esses homens, que eram homens de Deus, homens santos, que o amavam, mas por que Deus permitiu que tais palavras estivessem no seu livro sagrado, no seu livro santo? Porque parece contraditório, meus irmãos, que esse tipo de palavras encontram-se na Bíblia. Vocês não acham estranho isso? Que esse tipo de coisa, que com quase desconfiando da justiça de Deus, esteja em vários textos nas Escrituras? Onde que Deus quer chegar com isso? O que Ele quer nos mostrar com isso? Continuemos então. Qual foi a pergunta de Abacuque e desses homens? Pode Deus estabelecer a sua mais plena justiça por meio da injustiça dos homens? Qual foi a resposta que Deus deu a Abacuque? Nós lemos Abacuque 2, do versículo 2 ao 3. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então logo a resposta não foi dada imediatamente ao profeta. Ao invés disso, Deus apontou para o futuro, para aquilo que aconteceria alguns séculos depois da morte de Abacuque. E graças a Deus, meus irmãos, e graças a Deus e a sua fidelidade e a sua onipotência, a resposta finalmente chegou. E hoje, meus irmãos, nós podemos contemplar qual é a resposta a essa questão. Se Deus pode, por meio da injustiça dos homens, realizar a sua mais plena justiça. Eu gostaria de mostrá-los a vocês aqui nesta manhã. E para isso eu peço que vocês vá comigo. Vamos comigo, meus irmãos, voltar ao primeiro século da era cristã. Caminhe comigo pelas ruas de Jerusalém. Estou caminhando? Observe ali, vai. Uma mulher com uma criança no colo. Estão vendo? Quem é ela? E quem é aquele que ela carrega nos braços? Ela, meus irmãos, é aquela de quem a Escritura diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Mas o tempo passou, e o menino cresceu e se fortaleceu, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Agora observe aquele homem santo e piedoso à beira do Jordão. O que ele está fazendo ali? Ele está pregando, batizando e anunciando. Ouça, veja, o que ele anuncia? Eis que vem aquele, da qual não sou digno nem de desatar as correias do pé. Eis, das suas sandálias, aliás. Ouça mais uma vez o que ele diz. Quando aquele homem se aproxima dele, ele diz o quê? Ouça, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha as pessoas em volta dele. Olha as pessoas, meus irmãos, estranhando. João Batista está falando, eis o Cordeiro de Deus. Ali ele está falando, é um homem. Como assim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Mas continuemos então. Continue observando ali. Ele é batizado. E quando ele levanta-se, observe o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea, como de uma pomba. Ouça agora aquela voz vindo do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Agora observe-no agora caminhando pelas ruas e campos da Judéia e das cidades vizinhas, como diz as Escrituras, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Vejam, meus irmãos, os cegos passam a enxergar, os aleijados a andar, os leprosos não são só purificados, mas são tocados por ele. Você sabe o que significa um leproso ser tocado por alguém? Um leproso é alguém que precisava viver distante, jamais receberia um toque de alguém. Jesus não só os limpava e curava completamente, mas antes disso Jesus os tocava. Compaixão, misericórdia, graça. Ah, meus irmãos, os surdos ouvem. Mães e pais têm os seus filhos restituídos de doenças sérias, de possessões demoníacas e até mesmo da morte. Ah, meus irmãos, e aos pobres, ele anuncia o Evangelho e o reino de Deus.
Veja que nunca houve um homem que fizesse tanto bem à humanidade e fosse tão justo, tão santo, demonstrasse tanto amor prático do que ele. Mas agora continue andando comigo pelas ruas daquelas cidades. Ouça o que estão dizendo aquele grupo de homens ali. Ouça, estão dizendo o seguinte: por que come ele e bebe com os publicanos e pecadores? Ouça aquele outro grupo do outro lado da rua, o que estão dizendo? Ouça. Ora, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. Veja o que estão planejando sobre ele. Diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam o matar. Em outro lugar se diz, e fizeram um acordo para prendê-lo por meio de traição e então matá-lo. O homem que era mais justo e mais bondoso que já passou por essa terra, agora já vai alta a noite. E você caminha comigo pelas ruas de Jerusalém, naquela noite fria. E aonde estão as famílias? Estão nos seus lares, aquecidos. Talvez numa praça tenha alguns homens desfrutando de uma boa conversa em volta da fogueira. Famílias, após jantarem, estão estudando as escrituras do Antigo Testamento, louvando a Deus no conforto dos seus lares. Mas aonde ele está? Aonde ele está? Se você procurar, onde que ele está? Não está ali naquele conforto, naquela tranquilidade em volta de uma fogueira. Ele está no frio, ele está no escuro, ele está no jardim tenebroso. E ele está ajoelhado, e ele está orando. Ouça, o que ele ora? Ele ora o seguinte: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele está angustiado a ponto de suar gotas de sangue. Ora, observe mais um pouco. Ali vem alguns homens. Eles estão com correntes, eles estão com espada. Vejam, o capturam, o prendem e o levam. E agora olhem, durante toda aquela madrugada, ele sendo caluniado, esbofeteado, espancado, cuspido, torturado e finalmente condenado. Agora pare por um momento. Veja aquele aglomerado de pessoas em volta daquele monte chamado Caveira. O que está acontecendo? Vamos nos aproximar lá e ver o que está acontecendo. Quando nós chegamos lá na frente, o que nós vemos? Olha aquele homem crucificado. Olha que cena horrenda. Olha as suas mãos e seus pés perfurados. Porque foi subindo como um renovo perante ele. E como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. O olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é sofrer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Quem é aquele? É o próprio Filho de Deus, o homem mais justo que já existiu, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. O que está diante de nós aqui, meus irmãos, entre todas as maldades e injustiça que os homens desse mundo já cometeram, nenhuma se compara a esta. A condenação, tortura e morte do próprio Filho de Deus. Mas por que ele está ali afinal? O seu pai não tinha poder para o livrar? Ele está ali porque ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ora, mas se ele é um homem justo, qual é o propósito disso tudo? Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Ele foi ferido. E uma canção escrita por um autor do século XVII, Isaac Watts, paremos por um momento e contemplamos a cruz através da reflexão deste homem. Ele diz o seguinte: ao contemplar a horrenda cruz, onde o príncipe da glória morreu, grandes tesouros se tornam vãos, riquezas e bens sem nenhum valor. Vejam seu rosto, suas mãos, seus pés, jorram, flagelam e manam amor. Flagelo e amor já se uniram assim, tal qual coroa de espinho a um rei. Seu sangue é o preço da redenção de um pecador blasfemo e mau. Amor perfeito e eternal requer minha alma, minha vida e todo o meu ser. Contemplemos, meus irmãos, a cruz, e ali nós encontramos a resposta de Deus, a queixa de Abacuque e a queixa de todos os homens de Deus. Se Deus realmente pode operar a sua mais plena justiça para a sua glória e para o bem do seu povo, por meio da injustiça dos homens? A resposta é sim, Abacuque. Deus pode. Deus pode, por meio das mãos pecaminosas e de injustiça dos homens, executar a sua mais plena justiça e santa e trazer bênçãos para o seu povo. Porque na cruz, por meio de mãos iníquas, Deus surpreendeu e aniquilou os seus inimigos, manifestou a sua justiça, glorificou o seu nome e salvou o seu povo. Sim, meus irmãos, o maior bem de todos foi realizado por meio de traição, violência, corrupção, inveja, injustiça, tortura e condenação à morte, não de um homem pecador como nós, mas do próprio Filho de Deus. Essa é a questão, meus irmãos, que Deus está levantando na mente dos autores do Antigo Testamento, daqueles homens santos, porque a resposta seria dada na cruz. Todos eles tinham que esperar, e o justo viverá pela sua fé. A resposta de Deus a Abacuque é: você tem que confiar, mas você terá a resposta. Escreve e guarda, porque não tardará, acontecerá. E na cruz nós temos todos aqueles pecados, meus irmãos, foram instrumentalizados, direcionados, governados por Deus para executar a sua santa e eterna justiça. Isso ainda não está claro para você? Ouça um trecho da pregação de Pedro após a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Olha a pregação dele. Ele diz o seguinte: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-os por mãos iníquas. E aí depois ele continua falando sobre a ressurreição dele. E aí ele conclui o seu sermão dizendo: porquanto que todo Israel fique certo disto, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Mas veja o que Pedro destacou na sua pregação: vós o matastes, crucificando-os por meio de mãos iníquas, injustas, perversas. Mas antes disso ele disse: no entanto, tudo isso estava determinado pela presciência e determinação imutável de Deus desde todos os séculos. E Paulo completa a resposta para nós e a finaliza, dizendo que na cruz Deus declara e manifesta a sua justiça, dizendo:
que Deus estava na cruz manifestando a sua justiça por ter, olha a palavra que ele usa, Deus estava na cruz manifestando a sua justiça por ter, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista o quê? O que Deus está fazendo na cruz? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que Ele mesmo seja justo, justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Na cruz, Deus está declarando e defendendo que sim, Ele é justo, e nenhum pecado ficará sem a sua justa punição. Porque se Deus não poupou ao seu próprio Filho, mas por causa da sua santidade, da sua justiça, puniu o pecado do seu povo nele, por que Deus pouparia os ímpios que não se arrependem? Se Deus não poupou o seu próprio Filho, se Deus castigou nossos pecados no seu Filho Santo, Jesus Cristo, o que Deus não fará com os ímpios, meus irmãos? Isso aponta para o último dia, o dia do julgamento, que é a segunda parte da resposta que Deus deu a Abacuque. De que ai dos ímpios, ai daqueles que ajuntam na sua casa aquilo que não lhes pertence, ai dos idólatras, eis que o dia do juízo virá. E esta é a segunda parte. A cruz, meus irmãos, é a certeza que Deus está manifestando para nós de que Ele é justo e de que nenhum pecado ficará sem sua justa punição. Eles serão punidos devidamente, ou na cruz, ou no inferno. Na cruz, para nós que nos arrependemos e cremos nele, nossos pecados são punidos na cruz. Mas para aqueles que não se arrependem, e aqueles que não abandonam os pecados e não abraçam a expiação gratuita que há em Cristo, o que será deles? Será que eles serão impunes para sempre? A resposta da cruz para nós é: se Deus não poupou o seu próprio Filho, certamente os ímpios todos também não serão poupados. No dia do juízo, cada um terá de prestar conta, do maior ao menor. E o que nós podemos concluir dessa gloriosa obra de Deus, meus irmãos? Apenas duas coisas para nós terminar. Em primeiro lugar, meus irmãos, por causa da cruz de Cristo, nós podemos ter certeza que podemos confiar em nosso Deus, mesmo quando não entendemos seus procedimentos duros para conosco, mesmo quando a dor, a dúvida e o inferno parecem nos engolir vivos, e mesmo quando o mundo parece prosperar cada vez mais e o reino de Deus fracassar cada vez mais, Deus será glorificado em tudo isso, e tudo cooperará para a manifestação da glória da sua sabedoria e graça, e para o nosso bem, de acordo com os seus santos propósitos para nós. Ouça o que Matthew Henry escreveu no século XVII, meus irmãos. Ouçam, preste muita atenção nisso, porque esta é a palavra que todos nós precisamos levar em nossos corações quando saímos daqui. Ele diz o seguinte, comentando este capítulo de Abacuque: note que é motivo de grande consolação para nós, com relação às dificuldades e às aflições da igreja, que qualquer que seja a maldade que os homens pretendem fazer, Deus pretende obter deles o bem. E temos certeza de que o seu conselho prevalecerá. Como é que você está, meus irmãos? Como é que está o seu coração? Diante das coisas que têm acontecido na sua vida. Mas acima de tudo, como é que está o seu coração diante das coisas que têm acontecido no nosso país? Como é que está o seu coração diante das coisas que estão tramando contra o povo de Deus nesse país e no mundo? Matthew Henry escreveu no século XVII, comentando essa passagem de Abacuque, que não importa o mal que os homens pretendem fazer, Deus pretende obter deles o bem. E é o conselho de Deus, é a determinação de Deus que prevalecerá. Como que José chegou a ser o vice-governador do Egito? Todo o mal que tentaram contra ele foi justamente aquilo que levou ele aonde Deus queria que ele chegasse. Ah, meus irmãos, quantas forcas já foram construídas contra homens e mulheres de Deus neste mundo, mas a forca foi usada contra eles mesmos.
Os inimigos de Daniel tentaram armar para cima dele e ele foi lançado aos leões. Mas o leão não come Daniel. Quem que os leões comem? Os inimigos foram lançados. Meus irmãos, a história da igreja e a história do povo de Deus é uma ampla demonstração, ilustração e exemplo de que nós temos que aquietar o nosso coração. Lutar o que pudermos, fazermos aquilo que Deus espera de nós, mas aquietar o nosso coração. Porque não importa o mal que os homens planejam fazer contra o povo de Deus, Deus obterá disso o bem. Bem que nós não entendemos agora, mas que por fim nós entenderemos. Em segundo lugar, meus irmãos, nós temos na cruz de Cristo e na ressurreição de Cristo a maior declaração e o maior exemplo daquilo que Pedro disse. No seu segundo epístola, capítulo 2, verso 9, eu vou terminar com essas palavras. Quer dizer, com este ponto. Que Deus, nosso Deus, sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Pedro está dizendo, Deus sabe fazer duas coisas. Ele sabe livrar da provação os piedosos, mas ele também sabe reservar sob castigo os ímpios, os injustos, para o dia do juízo. Meus irmãos, Cristo foi livre na ressurreição. Todos aqueles santos do passado, como Abacuque, como Jeremias, como Jó, como Asaf, todos eles morreram. Muitos deles morreram em sofrimento, sem experimentarem uma libertação, como aconteceu no final da história de Jó. Muitos deles morreram em sofrimento, sem entender o procedimento de Deus para com ele. No entanto, Deus sabe livrar os piedosos. E por fim, cada um deles serão ressurretos. E verão a justiça de Deus. E desfrutarão da glória e da bondade de Deus eternamente. Mas enquanto aqueles ímpios, enquanto os babilônios, enquanto aqueles homens que mataram, que torturaram, que escravizaram os israelitas na invasão em Jerusalém, da Babilônia, e quantos a todos os ímpios que já morreram no passado, que já viveram neste mundo, você já pensou se Hitler, depois de todas as atrocidades que ele cometeu, e quando os inimigos estão chegando a ele para capturá-lo, ele pega uma arma, atira na nossa cabeça e se mata? Você já pensou se isso fosse o fim de tudo? Se isso for o fim de tudo, Hitler venceu. E esse mundo e essa vida é a coisa mais injusta que existe. Se tudo termina, meus irmãos, com a morte, e não há nada além da morte, não há nada mais ridículo do que a vida, meus irmãos. Não há nada mais injusto do que a vida. Mas, meus irmãos, Deus sabe reservar no túmulo, sob castigo, os injustos para o dia do juízo. Hitler será ressuscitado. Nabucodonosor, rei do Império Babilônio, será ressuscitado. Cada um dos maiores ou dos menores, nós lemos em Apocalipse, grandes e pequenos, serão ressuscitados e prestarão contas a Deus. Porque Deus é justo e nenhum pecado ficará sem a justa punição. E a cruz de Cristo é a prova disso. Nós podemos ter certeza. Essa, meus irmãos, é a mensagem do livro de Abacuque, que aponta-nos para a grandeza da glória soberana e sábia de Deus, que aniquila os inimigos dele por meio da própria maldade deles. E nós podemos aqui, meus irmãos, concluir com as palavras do apóstolo Paulo, quando ele termina de explicar a cruz de Cristo e explicar esses pontos difíceis que eu expliquei um pouco para vocês aqui. Ele termina com as seguintes palavras, e com essa nós terminamos também. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são
os seus caminhos, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Ele. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra humilha a nós a fim de nos abençoar. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda o Teu povo. Quando as aflições, quando os sofrimentos terríveis nos abate, quando o mundo está regalando a sua boca, blasfemando contra o Teu nome e contra o Teu povo, quando o mundo está planejando engolir vivos o Teu povo, ó Deus, ajuda-nos a ver que Tu é maior do que tudo isso, ó Deus. E que Tu é. E isso é tudo, Deus. Tu deveria responder tudo para nós. Ter misericórdia de nós, Deus. Ajuda-nos a glorificar o Teu nome, mesmo em meio à aflição e ao sofrimento. Ajuda-nos a sermos piedosos. Ajuda-nos a temermos o Teu nome, ó Deus. E a glorificarmos a Ti. Mesmo em meio àquelas coisas que acontecem conosco, na qual nós não a entendemos e compreendemos como pode ser e porquê. Tem misericórdia de nós. Consola-nos e fortalece-nos, Pai. E ajuda-nos a extrair de nós, de nossos sofrimentos, Pai, aquilo que Te glorifica e Te exalta, ó Deus. Porque por fim, nós morreremos, mas Tu nos deixou claro, Deus, ao ressuscitar primeiro Teu Filho Jesus Cristo, deixou claro a nós que nós seremos os próximos. E assim como Ele foi livre da cova, Tu livrará cada um de nós finalmente. E Teu nome está glorificado. E nós seremos felizes, alegres, eternamente, ó Deus, junto a Ti e a todos os santos. Nós Te agradecemos. Louvamos o Teu nome por isso. Amém.